Olá, tudo bem com você? A partir desse momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo, professor na rede pública de ensino, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento irá tratar a respeito das políticas públicas ambientais no Brasil. Você já teve a oportunidade de assistir outras videoaulas em que o meio ambiente já foi objeto de conhecimento. Então, não estamos tratando de um objeto de conhecimento novo, tendo em vista que ele já é recorrente. E se você ainda não assistiu essas videoaulas, dá uma consultada nos nossos vídeos disponíveis no YouTube e também em nossa plataforma. Corre lá e aprofunda o teu conhecimento a respeito desse assunto. Primeiramente, você sabe o que é uma política pública? No Brasil, principalmente quando nós assistimos algumas reportagens, alguns conteúdos nas redes sociais, nós ouvimos, principalmente aqueles que são gestores nos órgãos públicos, esse termo. Política pública, política pública. Aí nós afirmamos que a educação é uma política pública, o meio ambiente, conforme o nosso objeto de conhecimento, ele é uma política pública, a saúde é outra, a habitação é uma outra política pública. Então vamos entender inicialmente o que essa palavra, o que esse termo, aliás, ele quer designar. Primeiramente, a política pública, ela é uma intervenção do poder público em determinadas áreas da sociedade. Ou seja, nós vivemos em sociedade, burocraticamente nós estamos absolutamente organizados em instituições sociais. Cada instituição social, ela tem uma finalidade específica no que diz respeito à sociedade. Então, por exemplo, quando nós tratamos da educação, o aprender a ler, a escrever, a calcular, aprender sociologia, filosofia, para ter uma linha de raciocínio crítica a respeito da realidade social, onde é que nós vamos aprender tudo isso? Justamente no ambiente escolar. O ambiente escolar, ele precisa estar estruturado, organizado, nós temos as escolas, nós temos as necessidades dos alunos, enfim. Então, tudo isso é uma política pública, é a intervenção, é a ação do Estado. Trazendo para o nosso objeto de conhecimento nesta videoaula, o meio ambiente também é uma política pública. Nós temos todos os recursos naturais, nós temos as nossas florestas, nós temos as nossas potencialidades ambientais, os rios, os igarapés, os mares, enfim. Nós também temos a fauna, a diversidade, digamos assim, de espécies animais no nosso país. Tem que estar lá no local em que eles se encontram? Não somente isso. É necessário zelo, é necessário cuidado, é necessário preservação. Por quê? Conforme eu já mencionei a todos vocês, ao longo de outras videoaulas a respeito do assunto, nós precisamos preservar esse meio ambiente, né? Então, nós temos aqui o conceito que políticas públicas ambientais são um conjunto de ações, normas e programas do Estado voltados à proteção, preservação e uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, o meio ambiente, como eu disse agora há pouco, ele precisa ser zelado, ele precisa ser cuidado. Não é que ele vai se tornar uma dimensão intocável. Ah, ninguém vai poder tirar uma folha, ninguém vai poder fazer, digamos assim, a remoção de uma árvore para a produção de madeira. Não, não é isso. Mas é saber utilizar. É usar a nossa inteligência, usar as nossas tecnologias para utilizar
o meio ambiente de forma adequada, de forma racional. Por isso que hoje se fala muito na questão da sustentabilidade, que acaba frisando justamente esse tipo de aspecto. Impacto no meio ambiente, por mais que haja as técnicas mais inteligentes possíveis, elas também vão impactar, elas sempre serão impactadoras no que diz respeito ao meio ambiente. Mas nós precisamos atenuar os prejuízos, porque os prejuízos ambientais, eles refletem em todos nós. Então vamos retornar aqui à projeção, nós temos aí um destaque, o sinal de alerta, e nós temos aí uma importância. Por que é importante se preocupar com o meio ambiente? Para garantir o direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a Constituição Brasileira de 1988, especificamente no seu artigo 225. E aí precisamos levar em consideração o seguinte: quando nós tratamos de um meio ambiente salutar, de um meio ambiente equilibrado, nós não podemos ser egoístas no sentido de pensar somente em quem está vivo, somente em quem vive hoje. Isso também é uma responsabilidade e um compromisso com as gerações futuras, aqueles que, por exemplo, ainda vão nascer na sua família. Retomando aqui, vamos ainda analisar essa questão da importância. Em tela, no nosso segundo marcador, nós temos enfrentar problemas globais como aquecimento climático, perda de biodiversidade e poluição. Não podemos negar que já há prejuízos ambientais. E esses prejuízos, como eu mencionei agora há pouco, eles acabam refletindo na nossa convivência em sociedade e impactando também, digamos assim, na nossa vivência. Então percebam, quando se fala em política pública ambiental, não só é a questão do Estado, o Estado em âmbito federal, o Estado no que diz respeito ao seu aspecto estadual e na sua dimensão municipal. Os cidadãos, eles precisam sentir-se responsáveis, que também têm parte de responsabilidade no que diz respeito à preservação ambiental. E promover equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental, ou seja, a filosofia do desenvolvimento sustentável, que agora há pouco eu mencionava a todos vocês. A conciliação entre os interesses econômicos e a preservação desses recursos. Vamos visualizar agora essa outra imagem, que ela traz, digamos assim, 3 destaques, conforme vocês podem observar, e esses destaques, em certa medida, eles acabam evidenciando a evolução do Brasil no que diz respeito a se estruturar em relação a medidas relacionadas ao meio ambiente. Então, na década de 1970, nós tivemos o surgimento das primeiras legislações ambientais mais robustas no Brasil, ou seja, legislações mais criteriosas. Na década de 1980, nós temos a Constituição de 1988, que eleva o meio ambiente a direito fundamental, né? Então percebam a importância que o tema acabou ganhando na legislação brasileira. E nós temos os avanços institucionais também, a criação de órgãos e políticas nacionais e específicas, ou seja, então o Estado brasileiro, ele começou a se estruturar no que diz respeito a algumas instituições sociais que, a exemplo da educação, a exemplo da política pública da saúde, deveriam ter, que aliás possuem, o seu olhar voltado para essa questão ambiental. E vamos conhecer algum desses órgãos, quais são essas instituições, qual a responsabilidade de cada um. Então vamos visualizar novamente, temos uma imagem bem bonita, né?
E nós temos aqui as bases da política ambiental no Brasil. Então, nessa base, nós temos a Constituição de 1988, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, e incumbe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Ou seja, como eu comentei agora há pouco com todos vocês, não é uma responsabilidade exclusiva do poder público. A Lei número 6.938 de 1981, ela acaba instituindo a Política Nacional do Meio Ambiente. Com isso, ocorreu a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que define instrumentos como licenciamento ambiental, estudos de impacto ambiental, zoneamento ecológico e econômico e penalidades por danos ambientais, ou seja, as instituições elas também ganharam esse poder fiscalizador e também de responsabilização em relação àqueles que têm uma prática lesiva no que diz respeito ao meio ambiente. E quais as instituições? O IBAMA, criado em 1989, que fiscaliza, licencia e realiza o controle e a aplicação de multas. O ICMBio, no ano de 2007, que realiza a gestão de unidades de conservação e pesquisa em biodiversidade. Também foi instituído no Brasil o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo. Órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, ampliando a descentralização da gestão. Isso implica dizer o quê? Cabe somente à União, ao Poder Público Federal? Não. Os estados e os municípios, eles também precisam estruturar-se em secretarias estaduais, municipais do meio ambiente, em seus conselhos ambientais, justamente para poder desenvolverem as intervenções necessárias, levando em consideração as suas realidades locais. Vamos avançando nessas informações. Temos mais algumas questões, Quais são as principais políticas e programas ambientais até então existentes, Porque precisamos saber em que se está estruturado. Então, nós temos uma Política Nacional de Recursos Hídricos, baseado na Lei 9.433 de 1997, que institui a gestão descentralizada e participativa da água e a criação dos comitês de bacias hidrográficas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei 12.305 de 2010, prevenção e redução da geração de resíduos, logística reversa e responsabilidade compartilhada entre fabricantes, comerciantes, consumidores e prefeituras, ou seja, estamos tratando aqui, dentre outras questões, mas uma que eu possa exemplificar diz respeito justamente, por exemplo, à coleta de lixo, que acaba contemplando todos os cidadãos, porque é um serviço municipal oferecido. Mas uma vez que esse serviço municipal da coleta do lixo ele é viabilizado, como que esse lixo, posteriormente, ele vai ser eliminado? Porque até o descarte final do lixo, ele precisa ocorrer de uma forma equilibrada. Vamos voltar para as nossas informações? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com base na Lei 9.985 do ano 2000, que cabe a proteção da biodiversidade por meio de parques, reservas e áreas de preservação, ou seja, a manutenção da floresta em si, de espaços ambientais, de espaços que não podem ser violados pelos interesses econômicos, pelos interesses das pessoas. Vamos conhecer mais algumas informações. Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei número 9.795 do ano de 1999. Educação ambiental como
componente curricular em todos os níveis de ensino. Então, prestem bem atenção, isso é muito importante. Temos uma pauta que é a política pública ambiental, então nada melhor para que haja efetividade dessa política pública a educação das pessoas. O que é você educar? É você orientar, é tornar uma determinada temática, digamos assim, conhecida justamente entre os cidadãos. E os cidadãos, através dessas informações, eles precisam, digamos assim, evoluir, crescer, aprimorar as suas ideias, os seus pensamentos a respeito dessa questão ambiental. E como já foi colocado em explicações anteriores, e a partir daí, diante de uma educação ambiental, que, por exemplo, a política pública de educação, ela está fazendo isso. Eu estou ministrando uma aula em que eu estou educando e orientando a todos vocês, levando um conhecimento a respeito da política ambiental no nosso país. Para quê? Para você ficar inerte? Para você ficar de braços cruzados? Não. Para você ter uma postura frente à realidade. Para você saber utilizar a água da sua casa de maneira adequada, para que você aprenda, digamos assim, eliminar o seu lixo, né, produzido, o lixo doméstico, também de forma adequada, para que quando você estiver comendo o seu chocolatinho, o bombom que seja, você não jogar numa calçada, né, ou num espaço público qualquer, dentre outras ações que eu poderia aqui exemplificar. Prestem bem atenção, não é nada de outra dimensão, não é nada complicado. Nós, enquanto cidadãos, são simples práticas cotidianas que nós podemos adotar, até porque são questões que estão vinculadas à nossa civilidade, porque o viver em sociedade exige isso, que sejamos civilizados. Eu tenho o meu comportamento, que é um comportamento ambiental positivo, e essa minha positividade, ela vai contribuir com um todo. Retomando aqui para a nossa imagem, vamos finalizar a questão de licenciamento ambiental, que nós temos as questões das ferramentas de controle sobre empreendimentos potencialmente poluidores, e sem contar a questão também dos compromissos internacionais. O Acordo de Paris, de 2015, né, que apresenta como meta a redução de gases e a questão do efeito estufa, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, há todo um aparato normativo, né, acordos que são estabelecidos entre o Brasil e outras nações no que diz respeito a essas questões ambientais. Tendo em vista que essa questão do meio ambiente, conforme eu já mencionei em videoaulas anteriores, né, é uma preocupação mundial. Agora vamos visualizar informações que estão relacionadas aos desafios. O que é que nós precisamos superar? O que é que precisa ser atacado para nós termos uma boa, digamos assim, ação no que diz respeito à política pública ambiental? Primeiro, o desmatamento e queimadas. Avanço sobre a Amazônia e o Cerrado devido à expansão agropecuária e grilagem de terras. Também há as pressões econômicas, conflitos entre exploração de recursos naturais e preservação ambiental, mineração, agronegócio e grandes obras de infraestrutura, elas acabam, né, digamos assim, impactando e afetando determinadas biodiversidades. O enfraquecimento institucional, redução de orçamento e de equipes técnicas em órgãos como o IBAMA e o ICMBio. Existem os conflitos socioambientais que principalmente afetam os povos indígenas, as comunidades quilombolas e também as populações ribeirinhas. A questão da poluição urbana, gestão ineficiente de resíduos sólidos, poluição do ar e contaminação de rios e solos, participação social limitada,
dificuldade de ampliar o controle social e a participação efetiva da sociedade nos conselhos ambientais. E ainda os desafios globais. Nós temos as pressões internacionais por redução de emissões de CO2 e o risco de sanções comerciais em caso de retrocessos ambientais, né? Então ainda há um grande caminho a ser percorrido justamente para nós podermos garantir um meio ambiente cada vez mais salutar para as pessoas. E agora nós vamos para a nossa atividade. Eu tenho uma questão objetiva que eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar com bastante atenção. Vamos lá? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabeleceu um marco importante para as políticas públicas ambientais no Brasil. Assinale a alternativa, ou seja, nós vamos identificar a alternativa que corresponde corretamente ao princípio central desse artigo. Letra A. O meio ambiente equilibrado é um direito garantido apenas às futuras gerações. B. A preservação do meio ambiente é responsabilidade exclusiva do poder público. Letra C. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, cabendo ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Letra D. O uso dos recursos naturais deve priorizar o crescimento econômico, ainda que em detrimento da preservação ambiental. Letra E. As políticas públicas ambientais são de competência exclusiva da União, não cabendo aos estados e municípios responsabilidades específicas. Você pode prestar atenção que as possibilidades de resposta, a maioria delas acaba concentrando responsabilidades em relação ao meio ambiente para alguns setores ou para parcela da sociedade e eximindo outros setores, outras dimensões da sociedade desse tipo de responsabilidade. Então, a única questão que evidencia a completude de que isso é uma responsabilidade de todos nós, sociedade e poder público, está na alternativa evidenciada na letra C. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, cabendo ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Aí agora nós vamos verificar o que foi que nós aprendemos ao longo dessa videoaula. A construção de políticas públicas ambientais no Brasil exige o fortalecimento das instituições responsáveis, a integração entre setores econômicos e sociais e a ampliação da participação popular nos processos de decisão. A educação ambiental se mostra fundamental para promover mudanças culturais e consolidar práticas sustentáveis, enquanto a inovação tecnológica pode impulsionar alternativas de produção e consumo menos agressivas ao meio ambiente. E diante de tudo isso, seja você mais uma pessoa, mais um cidadão consciente que acaba contribuindo com a preservação do meio ambiente. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.